Isso em Natal. E lá ele estava vindo da Bahia e tomou conta de uma escola. E por eles, as pessoas saber que eu gosto de padre, não sei porquê, me levaram para trabalhar com o Simval. E aí desenrolou o que você provavelmente já quer perguntar. Mamãe fala que conheceu o papai na Escola Técnica e Comércio em Natal, onde ele era diretor da escola, diretor do turno vespertino, e ela veio ser a secretária dele. Não é isso, mamãe? Isso mesmo. Aí lá se conheceram e começaram a namorar. Primeiras lembranças minhas, né, como filha de Padre Simval do meu pai, é ele sempre atencioso comigo, brincando comigo. E uma das lembranças que eu tenho bem forte em mim é com meu pai deitado numa rede e ele mostrando o céu, as estrelas, cantando aquela música da Estrelinha. E outra também, já em Tenente Laurentino, eu lembro muito a gente passeando entre os pés de jaca, lá mesmo na nossa comunidade, na fazenda Tanques Preto, em Tenente Laurentino. Já no sacerdócio, segundo as lembranças que eu tenho de relatos dados na viagem que tive a oportunidade de conhecer em Livramento de Nossa Senhora, que foi a cidade onde meu pai foi padre, que ele foi pároco por mais de 20 anos na Bahia. E a lembrança que eu tenho é que o Padre Simval, como padre, eu não era nascida, lógico, porque eu sou filha dele, vim depois, mas segundo relatos, meu pai foi um padre atuante e próximo à sua comunidade. Tanto que na época, na paróquia de Livramento de Nossa Senhora, era só a igreja paróquia e ele batalhou pela diocese, que hoje é a diocese de Nossa Senhora do Livramento na Bahia. Sempre muito atuante, segundo as pessoas lá, quem morava em Livramento, mas também em Bicaraí, em Rio de Contas, na Bahia. Tinha também esse relato de que o Padre Simval, ele era pároco, porém amigo do povo, da comunidade. Inclusive também aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Cerro Corá, em Serra Negra do Norte e em Currais Novos também. Um grande defensor de tudo. Me lembro de uma vez que ele disse, eu vou quero falar com o Dr. Lavoisier, que na época ele era governador do estado. E uma pessoa disse, não, tem que marcar. Ele disse, não precisa marcar não. E quando ele começou a falar, aí Dr. Lavoisier viu que era o padre. Aí levantou e foi falar com ele, disse, o senhor aqui é de casa, pode entrar. E ali ele foi e me chamou também, e foi aquele movimento. Esse relato que mamãe fala, dessa ligação do Padre Simval na política, e principalmente esse fato com o governador Lavoisier Maia, seria exatamente papai em busca já da criação da cidade de Tenente Laurentino, onde ele estava em busca da autorização da energia elétrica para subir para Tenente. O boi do lixo, essa questão do boi do lixo na cidade de Florânia, meu pai, enquanto gestor, a cidade de Florânia passou por uma época, não só Florânia como Seridó, uma época de estiagem, de seca. E segundo relatos, o que eu entendia na época que se falava, é que meu pai queria verbas
para a cidade, para poder atender a demanda do povo que estava sem trabalho, principalmente devido à seca. Como é que o agricultor iria plantar? Que a cidade de Florânia era praticamente 90% sua renda de agricultores. Então, o que foi que ele fez? Pegou o boi, que era um boi do lixo, um boi que fazia o trabalho de coleta do lixo, antes não tinha carro, para matar o boi e distribuir, que o boi era um boi saudável, forte, e distribuir a carne entre os populares. Aí foi apenas uma reivindicação, que a partir desse boi do lixo, que hoje a gente até fala de uma forma cômica, até rico da situação, mas foi a forma dos olhos se voltarem para a cidade de Florânia, naquela época pequena, e trazer verba para a cidade. Essa até é uma das formas do homem à frente do seu tempo. Desde criança, eu ainda criança, eu cresci brincando na hoje cidade de Tenente Laurentino, no sítio, na fazenda. Nós costumávamos ir com o papai. Que eu digo muito que Tenente Laurentino foi a menina dos olhos do meu pai. Era um local que ele gostava muito. E muitas vezes a gente saía daqui, ia num jipe, tudo muito mais difícil. E eu lembro que meu pai, do nada, ele disse que queria uma cidade perto do local do sítio da gente para que tivesse os mantimentos. Através dele mesmo, que tinha um sítio lá, hoje na cidade de Tenente Laurentino, ele começou a perceber o quanto tinha pessoas já povoando aquela localidade. E conversando é onde entra Assis Salu, que era vereador já na época. Ele disse, não, vamos criar, por que não? Vamos criar aqui uma cidade. E de fato, para ser uma cidade que foi edificada rápido, veio através do trabalho dele. Como? Através do plebiscito, através das reuniões, aí convidando a Assis Salu, que era vereador, junto com outras pessoas que não foram só eles, foram várias pessoas juntas e unidas. Aí é onde entra na Câmara, os populares. Então, quando menos, e ele com o jeito dele, de em luta, de em busca, de procurar pôr o que estava no sonho, no papel, com foco, mas para realizar, foi em busca daqueles que podiam contribuir para a criação de Tenente Laurentino. E conseguiu, com o apoio, né, de todos, falo sempre aqui em Assis Salu, que estava junto com eles, e quando foi na gestão de Jandira Alves, por coincidência, sua esposa, a cidade foi emancipada. Tenente Laurentino Cruz, a cidade que nasceu com, o povoado que nasceu com cheiro de cidade. Um pouco sobre a história do Padre Simval, meu pai, e me pergunto o que Padre Simval representou para mim. Padre Simval para mim representa um ícone, representa um marco na história de Florânia, de um homem visionário que teve coragem de enfrentar desafios para fazer transformações e deixar legado. Para mim, resumidamente, isso é o que representa Padre Simval Laurentino. Quando eu me pergunto por que Padre Simval pode ser considerado um homem à frente do seu tempo? Porque ele dominava algumas coisas. Uma delas era comunicação, liderança, planejamento e visão. Se vocês prestarem atenção na história de Padre Simval, ele era um homem de muita comunicação, muita visão, planejava as coisas e tinha coragem de enfrentar. Esse era o ponto alto de Padre Simval Laurentino. Como se deu a articulação política e social para a formação, na época do povoado Tenente Laurentino Cruz, que hoje é uma cidade. Como eu posso falar, Padre Simval era um prefeito e ele enfrentava. Mas, como eu já disse, ele tinha planejamento e visão. Então, na campanha dele, quando ele andava de casa em casa, na Serra de Santana, ele já dizia, aqui eu vou construir
um povoado, uma vila, e que futuramente vai ser uma cidade. Eu digo que ele é o único prefeito do Brasil que tinha no seu plano de governo construir uma cidade. E assim ele fez. E por que eu digo que ele era o prefeito? Porque na hora de se mandar um projeto de lei para a Câmara, autorizando a compra do terreno para se criar o povoado de Tenente Laurentino Cruz, parte da sociedade de Florânia foi contra. E ele enfrentou essa resistência, ele conversou com os edis, teve uma discussão, e o povoado foi criado naquele momento. E depois disso, ele trabalhou incansavelmente, mesmo sem ser prefeito, junto com o Laurentino, junto com o Júnior, junto com o Neto, junto com sua esposa, Dona Jandira, para quê? Para o povoado crescer e depois ter um plebiscito e virar cidade. Então, Padre Simval foi um prefeito à frente do seu tempo, porque ele teve coragem de ser o prefeito. Me perguntam, às vezes, o que é que o gestor Padre Simval representa para mim, o que é que eu falo o prefeito Padre Simval representa para mim. Primeiro a gente tem que entender qual época o papai foi prefeito. E foi em 76, a 82. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele era uma época em que os homens não tinham mimimi. Ele era uma coisa e aquilo fazia parte dele e ele enfrentava aquele desafio. Eu estou falando isso por quê? Porque hoje eu vejo muito gestor, muito prefeito que diz: eu estou prefeito, eu estou gestor. E eu aprendi com o papai que ele era padre, não tinha essa história de ser ex-padre. Eu sei que era uma questão da igreja dizer que era um dos sacramentos indissolúveis. Mas quando ele foi prefeito, ele não dizia eu estou prefeito, certo? Ele era prefeito, enfrentava aquilo naquele momento, sem se apegar ao cargo, porque depois que ele deixou de ser prefeito, ele começou a dizer que era ex-prefeito. Alguém vai dizer que é ex-prefeito. E hoje, o que a gente percebe são pessoas quererem colocar, certo? Eu estou gestor. Por quê? E isso, para mim, eu faço uma leitura e vendo um homem que teve coragem de enfrentar desafios, de enfrentar dificuldades, colocar com toda a naturalidade. A pessoa tem que ser e tem que enfrentar. Então, a representação dele, para mim, enquanto prefeito, era de uma pessoa que, desde o primeiro dia que assumiu a prefeitura, ele era o prefeito da cidade e estava ali para enfrentar os problemas. Ele não estava gestor, e então, quando a pessoa às vezes diz para mim, que eu vejo alguém dizer, eu estou gestor, é como se aquilo ali para a pessoa tanto faz. E quem estudar um pouco de estado de presença, quem estudar um pouco de o poder do agora, vai saber que você não tem como não ser aquilo que você, ou deixar de ser aquilo que você é hoje. Então, quem é prefeito, é prefeito. Quem é secretário, é secretário. Quem está em alguma função, a pessoa é. Por quê? Porque naquele momento não tem como se desfazer. Se depois a pessoa deixar de ser, pronto, deixou de ser. Eu vejo, às vezes, pegando essa analogia, e isso é importante para entender quem foi Padre Simval, o prefeito, o padre, o pai, a pessoa que foi, ele não tinha medo de dizer, eu sou isso. Por quê? Porque se depois ele deixasse de ser, aquilo não fazia mais parte da vida dele. E o que eu vejo hoje, muitos gestores, é dizer, eu estou. Por quê? Porque não tem compromisso de ser. E quando o prefeito, pelo menos é isso que ele representa para mim, durante 6 anos, ele foi prefeito de forma muito intensa. Tanto que ele dizia muito, eu não quero ser prefeito de novo, porque eu não vou fazer as mesmas coisas. Porque a primeira vez quando a gente dá a garra maior. Porque realmente eu fui. Então, o papai representa para mim um homem sem mimimi, que foi prefeito quando era para ser prefeito e enfrentou as adversidades da vida e da prefeitura. Meu primeiro contato, assim, além de ter laços familiares, Luiz Azevedo era funcionária pública do município, e existia uma ligação muito grande com o Padre Simval, né, com Jandira. Então sempre eu andava com Luísa e sempre a gente visitava a casa de Padre Simval. E logo depois disso eu fui coordenar um grupo de jovens e os encontros na casa das irmãs, que era vizinha Padre Simval, e sempre quando saía do nosso encontro ele estava na calçada, muitas vezes, e conversava como era que estava o grupo, e a partir daí eu fui tendo esse contato com o Padre Simval, e ele às vezes até sugeria algumas ideias para o grupo de jovens, que podia contar com o apoio dele. Então esse foi o meu primeiro contato com ele. Como foi a atuação dele como padre? Padre Simval, como padre, ele foi, eu acho, um revolucionário na época, porque ele não estava se preocupando, ele não fazia o papel só a parte religiosa. Por onde ele passou, ele deixou um marco.
deixou lavanderias, articulou a revitalização de estradas, maternidade. Então, onde ele deixou esse marco. Então, foi além da parte de como padre, ele saiu de dentro da igreja para ir ao encontro do povo. Criou escolas aqui na região do Seridó, como São João de Sabugi, ele criou uma escola. Assim. Então, e na Bahia nem se fala o que ele fez tanto na Bahia. Se você for pegar o legado que Padre Simval deixou, principalmente em 6 cidades do estado da Bahia, ele foi mais do que um gestor público, ele enquanto padre, né? E carismático. Ele chegava em Florânia, ele fazia encontro com as crianças, com os jovens, e as pessoas seguiam ele, os jovens seguiam as crianças, onde ele estava, as crianças estavam, devido a esse carisma dele, devido a essa questão dele ir além disso, além da igreja, né? Ele se preocupava em formar jovens, adolescentes, para a sociedade. Pelo o que a gente sabe que ele dizia, era um sonho dele ser gestor de Florânia. E ele passou um tempo na Bahia, aí voltou ao Rio Grande do Norte. Na época, o prefeito, né, ia chegando próximo ao fim de mandato, era Chico Amaral, que era primo legítimo dele, também cunhado. E houve um acordo para que ele fosse o padre, né? E uma vez eu era adolescente, né, ainda, mas eu escutei a pessoa dizer que um bom gestor era aquele que usava saia, como Dona Santa. Foi uma grande gestora, a mãe dele, e ele, como padre que usava batina, tinha usado a batina e seria um grande gestor. Só que na época ele já não era mais padre, né? Ele já tinha, quando foi prefeito, ele já tinha casado, né? Então, mas aí as pessoas comentavam isso. E ele conquistou de imediato, porque antes mesmo dele ser prefeito, ele já fez uma revolução cultural em Florânia. Ele trouxe escola de samba de Natal, trouxe o Boi de Rei de Manuel Marinheiro, lá de Natal, né? Realizou alguns eventos. Então, essa parte cultural foi muito forte enquanto ele, cidadão. Estava passando por uma seca, né, muito grande. Aí não tinha, assim, ainda não tinha frentes de trabalho, né, concretizado no município. E o comentário era que ia saquear, né, que chamava atacar a cidade, atacar o comércio. Então, ele se preocupou com isso. E ele, como era um homem muito inteligente, ele lançou a ideia de matar o boi do lixo, porque ele tinha comprado um trator para fazer a coleta do lixo, não estava mais usando o boi, então ele pensou em matar o boi para distribuir a carne para a população. Mas com isso ele conseguiu mais. Com os fazendeiros, se eu não me engano, foram mais 10 animais que foram abatidos para distribuir, como também conseguiu com comerciante, feijão, farinha, rapadura, e foi distribuída uma pequena feira junto com a carne. Essa distribuição foi feita lá no Matadouro, lá no abatedouro, no antigo abatedouro. Eu participei da distribuição dessa feira, né, e as pessoas muito gratas por conta disso. Para alguns ele foi criticado, né, mas para aquelas pessoas que estavam passando fome, ali foi um alívio para aquela semana, que aí foi a imprensa, né, não só a imprensa do Estado, mas até a nível nacional, divulgou, e de repente o governo do Estado tomou as devidas providências com relação à situação que se passava em Florânia e outros municípios. Tinha a questão da ligação, até porque o pai dele tinha terras, né, em cima da serra. Ele, inclusive, fez uma reforma agrária por conta de ele doou a terra que ele tinha, uma parte da terra, né, para as pessoas, antigos moradores dele, sem custo, fez a doação. E era um sonho, quer dizer, ele dizia assim, que era para fomentar o desenvolvimento da Serra de Santana, dessas terras que pertenciam a Florânia. Então ele queria esse desenvolvimento, ele queria que as pessoas, que com isso, com a criação desse povoado, viesse mais escolas, né, a questão do fortalecimento da agricultura. Então, e aí foi a partir desse sonho
de fomentar esse desenvolvimento em cima da Serra de Santana, que era uma coisa muito dispersa, que surgiu o povoado. Porque ele assim, quando ele encontrou Florânia, né? Não só Florânia por onde ele passou também, mas ele se preocupou principalmente com o social, educacional. Para você ter uma ideia, Florânia não existia, os prédios escolares que existiam tinham sido o que foram construídos pela mãe dele. E ele construiu, as escolas funcionavam em sala de professor, em garagem, armazém. De imediato ele construiu 22 salas de aula na zona rural, principalmente na Serra de Santana. A maioria dos professores tinha apenas o primeiro grau, às vezes não era nem completo o primeiro grau. Ele providenciou o curso logo os 2, para capacitar os professores, para dar qualidade ao ensino, aprendizagem, né? Se preocupou também a questão, vamos dizer, lá no internet, lá na energia, né? A energia elétrica, né, que não tinha na zona rural. E ele foi um dos primeiros que começou a implantar essa energia na zona rural. A questão do telefone, foi uma campanha muito grande que ele fez para vir a Telerne para Florânia. Então, tudo ali, além do mais, quer dizer, cidades até que eram maiores que Florânia, não tinha tanto o que ele tentava trazer para Florânia. A questão do posto do Banco do Brasil, ele trouxe para Florânia, para os idosos não se deslocarem até Currais Novos para receberem o seu salário de aposentado, né? Então, assim, é por isso que ele foi considerado. Ele, além dos eventos, como ele fez aqui, foi ele que trouxe a primeira vez um parque para Florânia, um parque de diversão, né, que só a gente conhecia apenas do seu Chico do Sá, carrossel e balança. Ele trouxe a roda gigante e foi usado, colocou a banda de música na roda gigante e mandou funcionar a roda gigante. Quer dizer, então ele é essa pessoa que ia além do tempo. Começou através de quando ele chegou da Bahia, que já chegou prevendo se lançar candidato a prefeito de Florânia. E então, se ele chamou um cunhado meu, que já se foi, João Salu, para ser candidato a vereador. E em função de João estar afiliado em 2 partidos, não pode, né? Aí perdeu o registro de candidatura e me convidou para eu sair candidato no lugar dele. Eu disse, não, eu não entendo de política, sou agricultor e etc. Eu não aceito, não. Aí eu acredito que ele conversou com o Padre Simval, né? E Padre Simval veio lá em minha casa, no sítio Cicanto, o qual eu morava lá, e me convidou para eu ocupar essa vaga dele, e eu resisti muito, mas em função parece que queria um representante aqui na Serra, eu aceitei. De modo que veio a campanha e nós fizemos a Serra de Santana casa por casa, nas costas de 3 alazão, vamos dizer, 3 cavalos, né? Qual era eu, ele e Antônio Lulu, o saudoso Antônio Lulu, vaqueiro de Chico Amaral. Então nós começamos, Dãozinho, lá do sítio Curicaca, da casa de Antônio Laro, que era a primeira casa do município, e fizemos toda a Curicaca, enfim, todos os sítios, nas costas desses animais. Então veio a eleição, e a nossa promessa, eu posso até dizer, a única promessa mesmo carimbada, só faltava selar se ele ganhasse, né? Era se nós ganhasse, ele iria entrar com projeto para a criação de um povoado aqui na Serra de Santana. E demais ia lutar por o melhor por Florânia. Então, se ele se elegeu, eu tive 204 votos. Até hoje ainda agradeço à população de Pedro Laurentino, que eu costumo dizer,
Se não fosse esse mandato, talvez não existisse essa cidade. Por quê? Porque na hora, dia 7 de julho, se não me falha a memória, de 77, ele botou esse projeto para tramitar lá em plenário, e o qual 3 vereadores foram contra. Não vou citar o nome por uma questão de ética, 2 já é saudoso, né? E quem salvava tinha o voto de Minerva, mas infelizmente não ia dar os 2 terços, né? Era um voto a mais para o desempate. Desculpa. E essa sessão eu nem me encontrava nesse dia, que era um dia de quarta-feira. E quando foi de 2 da tarde, ele chegou lá em minha casa, num jipe, mais um cidadão, qual é vereador, um topógrafo de Santana, chegou, era quase um escândalo, assim, bota a roupa na mochila e você toma banho lá na cama e troca de roupa aqui e só digo na ladeira. Até eu brinquei com ele, Padre Simval, e o que é isso? Eu estou até com medo. Ele disse, não, só lhe digo na ladeira. Quando nós ia descendo alto do Angico, como nós conhecemos, esse apelido, disse assim, vamos salvar a nossa promessa. Eu digo, o que foi, Padre Simval? Ele disse, o projeto que eu botei para tramitar para a criação do povoado está empate, 3-3. O presidente, eu não sei, mas acredito que ele vota a favor, mas não dá os 2 terços, né? Eu quero saber se você vai salvar esse projeto, até porque é promessa de nós 2, né? Eu digo, não pode contar comigo. Aí, não, eles tinham mobilizado um pessoal lá, para os 3 contra. E se você vai, talvez, enfrentar a vaia lá e etc., mas se comporte. Eu sei que quando eu cheguei lá, já tinha uma porção de gente na janela, na calçada, que é até vergonha dizer, mas foi logo, lá veio o Matuto da Serra, a Serra que vai acabar com Florânia, que é o discurso dos 3 vereadores, se aqui passasse a cidade, acabaria com Florânia, com os tributos, com a renda, etc. E eu me contive, entrei e fui para o plenário lá e quando abri a sessão, esses 3 vereadores, que o qual era contrário à criação, foi quem primeiro usou a tribuna, né? E o pior é que todos os 3 eram bons de discurso, sabe? Bom mesmo, fez um discurso liso, tentando me convencer, que eu possa até adiantar algumas palavras. Eu acredito que o senhor vereador Assis Salão, como é conhecido na intimidade, não vai ser a favor desse projeto, porque ele não quer ver o futuro de Florânia ir para trás, e de modo que eu deixei os 5 falar, eu fui o 6º, e eu sem cultura e sem discurso, eu disse, meu Deus, como é que eu vou rebater? E alguma vaia lá por fora, né? Dos visitantes que estavam emprenados, né? Mas parece, Dão, que Deus me iluminou, eu me lembrei de Santana do Mato. Lembro demais que, não sei se a turma não vão rir depois se ver esse áudio, mas eu lembro quando eu usei o microfone na tribuna, eu lembro que minhas palavras foram essas para o pessoal do Tenente Laurentino que não sabe saber. Sempre de costume é aquilo que começa, senhor presidente, senhor vereador, ouvir atentamente as palavras do senhor vereador, e o qual tem 3 que está sendo contrário da criação, alegando se Tenente Laurentino passar a cidade, acaba com o futuro de Florânia. E eu lembro que ele disse, senhor vereador, o contrário, vocês conhecem Santana do Mato, que o qual ao lado nosso se limita com o nosso município, isso foi meu discurso, né? E Santana do Mato tem 6 povoados, e o qual vou citar o nome de todos eles, que começa por qual o novo, que hoje é Barão de Serra Branca, né? Povoado Vazinha, povoado Santa Teresa, que eu tinha tido há poucos dias lá, o Caba desliza na beleza desse povoado. Tem Bom Jesus que liga a RE na 304. Tem São José da Passagem, que eu lembro que eu disse que é quase tamanho de Florânia. E tem Bodó,
que funciona um grande minério e tem Cafuca com outro minério. Pois bem, nobres colegas, então com esses 6 povoados de Santana nunca deixou de haver feira, nunca deixou de vir os tributos para a Florânia, nunca deixou não contribuiu para diminuir o fundo de participação, nada. Então, em função de eu estar seguro, saber que não vai acarretar nenhum prejuízo para a Florânia, o meu voto é a favor da criação do povoado. Isso foi uma vaia muito grande, sabe? E eu fui aconselhado pelo presidente, que o qual eu não lembro quem era na época, se era o finado Heráclito, até me aconselhou para eu não sair logo que encerra a sessão, porque tinha gente que me parece, isso é um pré-julgamento, que tinha bebido e podia me dar uns empurrão, né, em função de eu ter sido a favor. Pois bem, então se passou, aí o presidente deu um voto, não prestou nem o voto de Minerva, né, deu os 2/3, e logo após ele sancionou, nós saímos daqui para Natal procurar um deputado para que quisesse entrar com esse projeto para emancipação política. Inclusive, eu tenho ali, fomos em Nelto Queiroz, ele disse: estou sendo pai de 2 municípios, Bodó e Triunfo Potiguar. Mas, vereador, eu vou informar um deputado que até ontem não pediu voto a ninguém aqui para a projeto de emancipação política. Se chama o deputado Carlos Marinho, na intimidade conhecido por Cacau, né? Então chegamos lá, lembro de mais de 10 tem essa lembrança gravada. Estava a secretária dele lá no Mirô, pois não, perguntou de onde nós éramos, nós sempre somos do Seridó, de Florânia. Eles desejam falar com o deputado, pois não desejamos. Aí está atendendo só a senhora aí, quando sair vocês podem entrar, né? Então, se logo após essa senhora sair, nós entramos e se identificamos que era Florânia. Aí estava atrás de um deputado para entrar com esse projeto. Ele disse: aí, Dãozinho, modesta parte, sem nenhuma vaidade, o que é a política, né? A primeira coisa que ele perguntou: tem algum representante lá desse povoado? Perguntou o nome do povoado, ele disse que é o povoado Tenente Laurentino. Eu digo: pois não, modesta parte sou eu. Em seguida, ele foi logo dizendo: quantos votos você teve na eleição de 92 agora? Esse deputado Carlos Marinho, eu tive 248 votos. Até parece uma brincadeira, eles levantam e dizem: agora nós conversa. Eles vão fazer o seguinte: se eu botar esse projeto e for aprovado, você me garante, que eu tenho certeza que vai ser, você me garante, se eu tiver esses 1000 votos lá, a minha vitória eu vou comemorar lá. Se é para contar tudo, eu vou contar. Tudo por minha conta, e pode matar boi e emendar a mesa. E dizer o dia de eu ir comemorar. Eu digo: pois pode. Veio a eleição de 2004 e nós saímos fazendo a campanha para o deputado Carlos Marinho, o Cacau. Quando abrimos as urnas, 1.222 votos. Logo ele ligou e se já estava certo o dia da festa, do churrasco, e nós: não, o senhor é quem marca. Eu sei que ele marcou 12 dias após. Eu costumo dizer: ninguém deve esse mandato. O propositor da matéria foi Padre Sival. Quem deu o voto de decisão, ficou chamado lá o voto de decisão, né? Se o outro vereador, o certo vereador fosse falando, talvez, né, fosse contra, né? Aí eu pergunto: se não fosse aquele mandato que a população me deu, talvez não existisse o povoado. Na minha concepção, eu via Padre Sival com bons olhos que outros não tiveram, né? Eu sigo na minha doida crença, ele é uma pessoa muito humilde, ele tinha olhos bons para olhar para os pobres, e ele alegava, quando toda casa ele fazia essa promessa, e reforçava: e quem sabe no futuro não passa a cidade, né? E se passar a cidade,
Mesmo já no povoado, vai ter mercearia, vai ter colégio, vai ter transporte para carregar aluno, que dizia aí o vereador vai ganhar e entra com esse projeto pedindo esse requerimento, sabe? E de modo que eu via ele com um anseio tão grande que aqui passasse a povoado e lutar para ser cidade logo, não vou dizer logo após, mas num curto tempo, né? Que foi o que aconteceu, né?